Eita, e mais um episódio do programa para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é um pouco sobre a violência doméstica, sobre violência sexual, sobre abuso sexual, mas principalmente sobre o acolhimento. Muita gente não sabe. Eu descobri também recentemente que nós temos um núcleo aqui na cidade, que é o Nugens, e eu convidei uma pessoa que ajudou a fundar. Mas antes de falar quem é ela, eu vou chamar a nossa vinheta. O programa Eita é um oferecimento Goodnet, a internet fibra ótica com a melhor conexão para você curtir à vontade. Léo Churrasco Delivery, cardápio especial é qualidade chegando à sua mesa. Hoje eu convidei a Bia Miraldi, ela que é unespiana, bacharel em Ciências Biológicas pela Unesp aqui de Ilha Solteira. Ela ajudou a fundar o Nugens em 2017. Bia, muito bem-vinda. Espero muito aí obrigada. Que você goste da nossa entrevista, gosta da nossa conversa. Obrigada, Ju. Oi, meu nome é Ana Beatriz, ou Bia. Eu sou estudante da Unesp de Ilha Solteira, atualmente aluna da licenciatura. Gostaria de me apresentar, para quem não consegue me ver, eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, olhos escuros. Eu estou com um vestido de gola alta, num fundo laranja e com algumas almofadas aqui atrás, uma almofada azul e um fundo um pouco branco também. Ô Bia, antes da gente começar, vamos explicar para a galera o que é o Nugens, né? O que significa a sigla, por que o Nugens foi criado? Sim. Então, o Nugens, ele é um núcleo de apoio e discussão de gênero e sexualidade no âmbito acadêmico e social. Ele foi formado por alunos e professores da Unesp de Ilha Solteira, a partir do momento que a gente percebeu a importância da gente discutir, problematizar e compreender também essas temáticas relativas às questões de gênero e sexualidade. Então, a gente visa dar suporte às vítimas de violência, mulheres, LGBTQIA+, seja violência física, verbal, sexual, financeira, psicológica, ou de outras naturezas também, motivada por questão, diferenças de gênero, sexualidade, e a gente também realiza discussões relacionadas a esses temas. E também a gente faz ações formativas. Essas ações formativas são palestras, minicursos, mesas redondas, são abertas tanto para as pessoas da universidade como para o público em geral da cidade de Ilha Solteira. O Nugens, ele surgiu, como você falou, né, Ju, no final de 2017. Então, a gente colheu alguns relatos sobre violência que as meninas sofriam dentro do campus, fora do campus de Ilha Solteira, né, da Unesp. E foram, assim, uns 3 dias de formulário que a gente lançou online. Nesses 3 dias, a gente teve 18 respostas, o que foi bastante para ser algo bem rápido, assim, né, que a gente fez. E, a partir disso, a gente viu a necessidade mesmo da gente fundar esse núcleo, da gente começar a estudar, começar a problematizar, a gente se debruçar mesmo diante desse tema que é tão recorrente e que, enfim, não tinha nenhum outro núcleo no momento em que a gente fundou o Nugens, não tinha nenhum outro grupo discutindo isso dentro da universidade. Então, a gente atua também de maneira transdisciplinar, então a gente está além, de todas as disciplinas da universidade, mas a gente também conseguiu, através dessa demanda, da discussão dessas temáticas de gênero e sexualidade, a gente acabou também culminando isso na disciplina que chama Diversidade Sexual e de Gênero no Cotidiano Escolar. Essa disciplina ela é ministrada pelo professor Dr. Harrison Júnior Lessa Gonçalves e pela professora doutora Liliane Santos de Camargo. Bia, dentro assim, desde que você está no Nugens, vocês criaram o Nugens, a violência doméstica é uma coisa que a gente acompanha todo dia. Todo dia acontece, às vezes a gente não fica sabendo, outros a gente já fica sabendo. E agora na pandemia agravou muito tudo isso, né? Para você, diante do Nugens, com tudo que você acompanha, como é para você acompanhar esses casos? Pessoal, assim, como mulher, como é acompanhar esses casos?
Então, na verdade, a gente não atende essas demandas de violência fora da universidade. Nós somos um núcleo que a principal função, o principal objetivo mesmo do núcleo é estudar gênero, sexualidade, fazer essas ações formativas. Então, a gente tem um papel essencialmente de formação, de educação. Então, na verdade, o que acontece, né? Essas violências, principalmente a violência doméstica, a gente não recebe essas denúncias, a gente não lida com essas denúncias. A gente lida mais com as violências de assédio, de abuso, que ocorrem com as alunas e os alunos dentro ou fora da universidade. Então, essa demanda da violência doméstica, especificamente, a gente acaba não tratando e não acolher. Assim, o acolhimento a gente pode fazer também, né? Lógico que a gente não vai ter um acolhimento jamais, mas a gente tem mais a função de orientação. Então, se alguma mulher sofre uma violência doméstica e caso ela procure o Nugents, a gente tem essa função e esse papel de acolher, mas também de orientar a procurar a delegacia da mulher de Ilha Solteira, a fazer um boletim de ocorrência, a buscar uma ajuda psicológica, porque a violência doméstica não é só a violência doméstica, né? Por trás dela também tem uma dependência financeira, às vezes, uma dependência emocional. A pessoa, normalmente, né, às vezes ela tem filho, então por isso que ela não separa. Tem todo um ciclo da violência que acontece e que acaba dificultando para essa mulher sair dessa situação. Então, especificamente da violência doméstica, a gente acaba não recebendo essas denúncias, mas caso a gente receba, a gente faz o acolhimento e orienta, né, a procurar ajuda necessária, ajuda correta, assim, devida, que vai poder dar um melhor encaminhamento e uma segurança maior também para essa mulher. Ô, Bia, na questão do abuso dentro da universidade, a gente ouve muito falar. Aqui na Unesp da Ilha a gente escuta, mas eu acho que chega pouco na gente, né? A gente geralmente escuta em cidades maiores. Teve algum caso que vocês acompanharam dentro do Nugents que marcou o núcleo? Sempre tem, né? Não precisa falar nomes, expor nada. Não, assim, jamais, mas, na verdade. Mas assim, pela aquela questão de sentimento, né? De você pensar, putz, cara, aqui dentro. Sim. Na verdade, assim, é até importante você falar isso sobre não precisa falar um nome e tal, porque esse é um princípio, né? De quando a gente recebe alguma denúncia, jamais a gente vai expor essa vítima. Ela fica anônima. Com certeza. Se ela não quiser seguir com a denúncia, se ela não quiser denunciar na ouvidoria da universidade, ou seguir, caso seja uma denúncia mais séria, além dos portões, além do âmbito da universidade, se ela não quiser, mesmo assim, seguir com uma denúncia até a delegacia da mulher ou algo assim, ela não é identificada, ela não é... Enfim, essa pessoa, ela, assim, não pode estar completamente segura que ela não é exposta. Exatamente isso. Mas existem algumas violências que marcam muito a gente, né? Eu acho que tanto, assim, o feminicídio da Maria Júlia, ele marcou tanto os estudantes e as estudantes da Unesp, como toda a comunidade de Ilha Solteira. Marcou bastante. Foi um crime extremamente bárbaro, extremamente violento e que deixou, assim, realmente uma marca, tanto na cidade como nos alunos. Então, todos os anos, até hoje, a gente relembra o dia do feminicídio dela, em memória dela, e também é uma memória de luta, né? Não é uma memória para falar, olha, Maria Júlia faleceu nesse dia. Não, é uma memória para a gente relembrar e a gente renovar a nossa luta e a nossa força, o nosso espírito de continuar debatendo essas temáticas que são extremamente importantes. A gente sabe que o machismo é estrutural na nossa sociedade, e isso também violenta tanto as mulheres como os homens. Então, a gente precisa debater isso e trazer, assim, a maior quantidade de pessoas possíveis para debater esse tema, para discutir, para problematizar, para entender e estar aberto também a essa discussão e a desconstrução, que é muito importante, né? Então, eu acho que o feminicídio da Maria Júlia foi um marco para todo mundo, assim, marcou muito, foi muito forte, foi muito bárbaro, foi perto da minha casa, inclusive.
ela morava com amigas minhas, então, assim, foi muito forte mesmo. Exato. Foi. E, além disso, os casos, né, assim, de estupro que a gente acaba atendendo e acolhendo, seguindo com a denúncia, indo até a delegacia da mulher, fazendo o exame de corpo de delito junto. Se a pessoa não está segura, a gente segura na mão dela, literalmente, sim, e vai até onde precisar, até onde ela se sentir confortável. Então, esses casos de estupro que são extremamente, essa violência com o corpo, né, essa invasão, sim, do corpo, da privacidade do corpo de uma mulher, isso também é muito forte, não tem como. Uhum. E, além disso, eu acho que, na verdade, todos os casos, sabe? Porque são casos muito específicos e cada um gera um trauma muito forte numa mulher, né? Uhum. Então, até os casos de assédio dentro da universidade também são, assim, também acabam marcando, sabe? A gente também fica, nossa, a gente precisa discutir mais, a gente precisa alertar mais as pessoas, principalmente as mulheres. Então, isso também acaba marcando muito a gente, infelizmente. Bia, o Nugens, ele atende mais o pessoal da Unesp, né? Sim. Mais o pessoal da Unesp não, na verdade, o âmbito universitário. Sim. Se alguém, eu vou até reformular a pergunta que eu te mandei, vamos supor que alguém de uma outra faculdade entre em contato com vocês, ele recebe também essa orientação? Sim, isso já aconteceu, inclusive. A gente também faz esse acolhimento, não tem uma distinção, né? Se não é da Unesp, não vou te atender. Isso jamais aconteceria e não aconteceu também. E acho que é isso, assim. Acho que mesmo que seja de outra universidade, né? A gente acaba se solidarizando e tendo empatia também, né? Por essa mulher ou por essa pessoa que às vezes é LGBT, que também sofre homofobia, algum outro tipo de violência. A gente também faz esse processo de acolhimento. Mas o principal... Ai, desculpa. Não, pode continuar, desculpa. Mas acho que o principal é que a gente dá as orientações para como essa pessoa deve agir e o que ela deve fazer, quem ela deve procurar, porque a gente não é um núcleo que tem uma psicóloga, por exemplo, a gente não tem uma advogada, a gente não tem esse tipo de apoio, de suporte. A gente é um núcleo basicamente de estudo mesmo, de problematização. É bem teórico as nossas discussões. Mas, quando alguém procura a gente para denunciar uma violência, a gente orienta. Então, orienta, olha, procure a delegacia da mulher, se quiser a gente pode ir junto, a gente faz esse movimento também. Ou mesmo procurar a ouvidoria da universidade. Às vezes a pessoa ela não quer se identificar na ouvidoria, porque ela fala, eu vou ser perseguida, eu vou sofrer algum tipo de retaliação. Não tem problema, a gente, enquanto núcleo, a gente segue com a denúncia para a pessoa, para ela não precisar se identificar. Então, tudo isso também a gente faz e acaba dando esse tipo de suporte e orientação também às vítimas. Por conta da pandemia, está tudo parado, né? Então, eu acredito que as atividades que o Nugens desenvolve também estejam, né? Na questão das palestras e tal, você já mencionou anteriormente. Pensando no pós-pandemia, voltando às atividades, como são essas palestras? Vocês trazem professores? Não sei nem como perguntar, quem que vocês trazem para poder fazer essas dinâmicas, né, com o pessoal? Certo. Então, na verdade, as ações do Nugens não estão paradas, mesmo na pandemia, a gente continua atuando. Sim. A gente continua, além das reuniões, né, quinzenais que a gente faz, para discutir, para, enfim, reuniões de estudo, reuniões de deliberação. A gente também organiza eventos, então, recentemente teve um colóquio chamado Colóquio Balbúrdia, e, enfim, eram várias palestras, vários dias de palestras, acho que foram uns 2 meses de palestras, se eu não me engano, com palestras, assim, toda semana, com vários palestrantes de várias universidades, com várias vivências diferentes, mas relativas à temática de gênero e sexualidade. Então, a gente continua fazendo ações, continua fazendo palestras, não está sendo mais na mesma intensidade que era, né, quando a gente estava no modo presencial, porque no modo presencial a gente tinha assim, a orientação, né, da gente fazer todos os meses, a gente fazia uma mesa redonda ou uma palestra,
fazia alguma ação, assim, então, que aí abrangia tanto o público da universidade como da cidade também, essas palestras são completamente abertas para qualquer pessoa participar. E basicamente é isso, assim, agora a gente não está fazendo tanto todos os meses, né, igual a gente fazia antes, mas a gente continua ainda assim fazendo essas ações. E, além disso, também tem os projetos de extensão, né, que eles continuam mesmo com a pandemia. Então, tem vários projetos de extensão que o núcleo tem bolsa, os alunos têm bolsa e conseguem desenvolver esses projetos junto a, por exemplo, aos estudantes, tem projeto que ele é desenvolvido nas escolas, na ETEC, enfim, tem vários projetos diferentes. Basicamente, eu tenho um projeto, então, que ele é desenvolvido desde 2018. Eu tenho bolsa desde 2018 para desenvolver esse projeto, e eu pesquiso basicamente violência de gênero. Esse projeto já foi sendo alterado e cresceu bastante desde o princípio, né, desde quando ele começou, em 2018 até agora, mas ele foi basicamente assim para entender quais são as violências que as alunas do doutorado de uma universidade sofrem e como que elas se relacionam com essa violência, sabe? Aliás, quem são os autores dessa violência, quem sofre essa violência, né? Quais são os tipos de violência que elas sofrem. Então, nessa minha pesquisa, eu até publiquei um artigo com esses dados. Sim. Tem vários tipos de violência que essas meninas sofrem, desde preconceito ou discriminação pela questão de ser mulher, tem preconceito de raça, tem gordofobia, tem vários tipos de violência, e esse artigo foi publicado, né? Ele fechou essa etapa, assim, dessa pesquisa, e agora a gente iniciou uma nova etapa, que é avaliar e entender como que é essa percepção de violência dessas alunas, e agora a gente vai abranger também o mestrado. Então, a ideia é avaliar a percepção de violência das alunas dentro do doutorado e do mestrado em uma universidade, e quem são os autores da violência, aonde ocorrem essas violências, quais são os tipos de violência e como que elas percebem essa violência, porque às vezes não é só uma violência explícita, uma violência verbal, sexual, ou um assédio, ou uma discriminação. Às vezes é algo sutil e é uma violência, assim, mais mascarada, sabe? Que às vezes a gente não consegue nem entender que está sofrendo violência, né? Identificar. Então, a gente também vai analisar isso, como é que é essa percepção de violência, porque a violência também tem várias interseccionalidades, né? Interseccionalidades que a gente chama são, por exemplo, eu posso ser uma mulher e eu, enquanto mulher e branca, eu sofro um tipo de violência. Agora, enquanto uma mulher negra sofre dois tipos de violência, por exemplo, né? Sendo assim bem generalista e bem básica aqui para explicar mesmo, mas enquanto uma mulher negra e lésbica, por exemplo, sofre mais outros tipos de violência, né? Então, essas interseccionalidades da violência a gente também analisa. E, basicamente, é isso. Bia, cortando um pouco do assunto, assim, nem tanto a gente continua dentro dessa questão do abuso. Eu recebi muito mesmo a dúvida ou o interesse de pessoas em querer oferecer alguma coisa para o Nugent. E são pessoas, assim, comuns da sociedade aqui de Ilha Solteira. Vocês recebem algum tipo de voluntariado? Ou alguém que queira palestrar, ou alguém que queira falar da vivência, do que passou, ou do que... Acho que do que passa não, que as pessoas ficam um pouco receosas, né? Mas do que já passou, do que conseguiu vencer, de se desvencilhar disso tudo. Vocês recebem esse tipo de apoio, de suporte? Sim, então, a gente recebe, na verdade, a gente não recebe voluntários, a gente recebe membros. Então, se a pessoa quiser entrar no núcleo para se debruçar também sobre essas questões de gênero, de sexualidade, e estudar e contribuir com o núcleo dessa forma, a gente está aberto o ano inteiro para receber membros, para participar das reuniões, das ações, dos grupos de estudo. E
assim, para dar uma palestra, para fazer uma fala ou algo assim, aí a gente chama quando a gente vai fazer um evento. Então, por exemplo, a gente organiza um evento, uma palestra, ou um congresso, ou algo assim que a gente está organizando, aí a gente convida essas pessoas, se elas quiserem entrar em contato com a gente, falar, olha, eu tenho uma história e estou bem para falar sobre isso, porque muitas vezes é muito difícil, né, a gente conseguir falar sobre as violências que a gente sofre, até mesmo as violências simbólicas, essas violências que não são tão explícitas, mas que mesmo assim marcam muito, né, e machucam da mesma forma. A gente também recebe, a gente também pode fazer uma live ou fazer, enfim, algum evento para dar espaço também de fala para essas pessoas, com certeza. A pergunta do internauta foi a seguinte: como fazer uma denúncia? Tenho amigas que sofrem em seus relacionamentos, mas têm medo porque não sabem até que ponto estão protegidas. Não entrou em detalhes, então morre aqui. Mas o Nugens recebe denúncias? Ou a pessoa vai direto ao órgão competente e depois, no pós-denúncia, ela pode receber um acolhimento do Nugens com algum suporte psicológico, até mesmo mais de orientação? Então, a gente não recebe esse tipo de denúncia especificamente, porque a gente não tem um caráter de lidar com essas denúncias, né? Como eu disse, a gente não tem advogadas, a gente não tem uma assessoria jurídica e nem uma assessoria psicológica no núcleo. A gente é um grupo de estudo e, basicamente, as nossas ações são formativas. Então, quando acontece esse tipo de caso, e se a pessoa vir a procurar o Nugens, a gente faz um acolhimento, né? A gente conversa com essa pessoa, mas principalmente orienta ela a buscar a ajuda devida. Então, se for um caso de polícia, a buscar a delegacia da mulher, e na própria delegacia da mulher, ela também encontra um suporte psicológico, né? Na assistência social da cidade. Então, a gente orienta ela a buscar essa ajuda, né, a basicamente os caminhos que ela deve percorrer, né, olha, busque uma ajuda profissional, uma ajuda da delegacia da mulher, por exemplo, que é extremamente competente em ilha solteira, ou também uma ajuda psicológica. Então, a gente faz só esse acolhimento e orienta aonde essa pessoa deve seguir, né, como que ela deve seguir com essa denúncia, se caso ela queira denunciar. E o que acontece também é que, a maioria das vezes, a pessoa não quer denunciar ou tem medo de denunciar e a gente acaba fazendo só esse papel de acolhimento mesmo. Sim. Tem a última pergunta, né, que eu acho que é o pessoal mais também me encaminhou lá, sobre o acolhimento. A pergunta foi bem assim: muito se fala no acolhimento. O ato de acolher uma pessoa que foi violentada, que foi abusada, mas o que é o acolhimento? O que acontece no acolhimento? Então, primeiro a gente vê qual que é o objetivo da pessoa, né? Se for só um desabafo, a gente escuta, a gente acolhe, né? Porque é um momento extremamente doloroso e difícil, e a gente faz esse tipo de acolhimento. Mas a gente também pode aconselhar ela a buscar um atendimento psicológico, por exemplo, no Serdif, ou um atendimento social, no CRAS. E se a pessoa quiser dar um encaminhamento, né, para essa denúncia, aí segue um processo administrativo, ou interno à faculdade. Então, eu acho que eu não citei ainda, mas eu vou citar agora, que é no Facebook do Nugens, a gente tem um formulário de denúncia. Nesse formulário de denúncia, a gente já consegue identificar ali, através das questões, né, se a pessoa quer dar continuidade para essa denúncia ou não. Se ela quiser dar continuidade, por mais que ela não queira ser identificada, a gente garante o sigilo dela, né, como eu já disse, e a gente segue com a denúncia para a pessoa. Então, a gente pode seguir os processos administrativos internos da universidade, que são a ouvidoria, e aí a gente continua com essa denúncia, a gente fica em cima da ouvidoria para ver como é que está a denúncia e dá um retorno para essa vítima. Caso a pessoa não queira seguir esse procedimento interno da universidade, e caso seja algo mais grave ou algo assim, aí é o caso de polícia. E como eu disse, é procurar a delegacia da mulher,
e seguir com a denúncia através da Delegacia da Mulher, fazer um boletim de ocorrência e tudo mais. Então, na própria delegacia também, eles dão esse tipo de suporte para a vítima, né? Então, eles conseguem, através ali, se for bom, depende do caso, né, específico de cada um, mas aí tem um atendimento psicológico e tudo mais. Nós, enquanto núcleo, a gente não tem esse atendimento psicológico, mas a gente faz esse acolhimento e esse papel de orientação mesmo. Bia, as perguntas acabaram. Acho que você respondeu todas, muito bem respondidas. Acho que deu para tirar bastante as dúvidas de quem mandou, para quem entrou lá e interagiu com a gente de alguma forma. Gente, foi isso aí. Mais um episódio do EITA que a gente encerra hoje. Falamos um pouco sobre o núcleo, o que era o Nugens, o que é o Nugens, por que surgiu. Você aí que se sentiu de alguma forma invadida dentro da faculdade, dentro da sua instituição, entra no Facebook lá do Nugens, pega o formulário de denúncia, vê mais ou menos, pede orientação. Não fica aí parada também, esperando acontecer coisas piores, tá bom? Então, o Nugens está aí para dar um suporte, para dar orientação. Lá na página deles também tem informações. Então, uma ferramenta a gente já tem. Eu quero agradecer você que assistiu a gente, ficou com a gente até agora. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber todos os episódios e as notificações de tudo que a gente postar lá para vocês. E no Facebook e Instagram, @site Ilha News. Segue a gente lá para ficar por dentro das notícias de Ilha Solteira. Galera, boa noite, até o próximo episódio. Eita, eu esqueci de colocar na tela sozinha, Bia. Peraí. É assim mesmo. Eita mesmo. Hoje gravado com a... Errei de novo. Eu vou chamar a nossa vinheta. Quem vê acha que tem a vinheta. Só que na dancinha imaginária, o cidadão... Não. Ai, me enrolei. Eu não sei se agora pode cortar. Ih, meu Deus, não pode. Corta. Aí depois sou processada ainda, gente. A pergunta, né? Você já respondeu, mas vou perguntar novamente, porque eu errei. Ai, não sei, calma aí. Tá bom, então. Ai, meu Deus. Então, o Nugens está aí para dar um suporte, para dar o... Vamos lá. Errei de novo. Não larga da luz. Não era para dar boa noite, mas tudo bem.